Então, a primeira questão diz: um professor realizou várias experiências a 20 graus Celsius, ou seja, essa temperatura de 20 graus Celsius ele considera como a sua temperatura ambiente. E organizou a seguinte tabela. Então, a gente tem 5 substâncias, onde ele determina o ponto de fusão. Ponto de fusão é a mesma coisa que temperatura de fusão. Lembra que a fusão é quando passa do estado sólido para o líquido. Ele determinou também o ponto de ebulição, que é a mesma coisa que temperatura de ebulição, que é quando passa do estado líquido para o gasoso. As densidades, né, diz quanto a substância é pesada, quanto maior a densidade, mais pesada ela é, então ela fica no fundo do recipiente. E a solubilidade em água, ou seja, se eu consigo misturar ela na água ou não. Se eu consigo misturar, quer dizer que a substância é solúvel, e quando mistura forma uma fase só, forma uma mistura homogênea, e quando eu não consigo misturar, ela é insolúvel. Então formam duas ou mais fases, dependendo da quantidade de substâncias que você adicionar, e formam uma mistura heterogênea. Então, de acordo com a tabela, assinale a afirmativa incorreta. Ele quer a alternativa errada. Letra A. O estado físico da substância D, a temperatura ambiente é gasoso. Só que a temperatura ambiente dele é 20 graus Celsius. Então, eu tenho que determinar a temperatura, o estado físico da substância D na temperatura de 20 graus Celsius. Então, vamos lembrar como é que faz. A gente faz uma reta. Para a gente determinar o estado físico, a gente tem que pegar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. A temperatura de fusão da substância D é menos 300 graus Celsius. E a temperatura de ebulição da substância D é menos 188 graus Celsius. Lembra que a fusão é quando passa do estado sólido para o líquido. Então, antes da fusão, eu tenho a substância no estado sólido. Depois da fusão, eu tenho a substância no estado líquido. E a ebulição é quando passa do líquido para o gasoso. Ou seja, antes da ebulição, eu tenho a substância no estado líquido. E depois da ebulição, eu tenho a substância no estado gasoso. Aí eu tenho que localizar a minha temperatura ambiente, que é 20 graus Celsius. Aí eu vejo, 20 é um número menor do que menos 300? Não, porque qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. 20 é um número que está entre menos 300 e menos 188? Também não, porque 20 é um número positivo e aqui eu tenho números negativos. 20 é um número maior do que menos 188? Sim, isso quer dizer que a substância D é um gás a temperatura ambiente, então está certa. A letra A está certa. Ele quer a alternativa errada, então vamos para a letra B. Letra B. Se misturarmos a substância B com a substância D a temperatura ambiente, forma-se uma mistura homogênea. Lembra que mistura homogênea é quando forma uma fase só, tá? Então, para eu saber se vai misturar, eu tenho que olhar para a solubilidade. Aí eu vou lá, substância B. A solubilidade da substância B, ela é insolúvel em água. Então, eu tenho aqui, ó, B, ela é insolúvel. Mas a substância D também é insolúvel em água. Quando eu tenho duas substâncias que são insolúveis em água, quer dizer que elas vão ser solúveis entre si. Então, quando eu misturo a B com a D, por elas serem insolúveis, ambas são insolúveis em água, elas vão ser solúveis entre si. Então, aqui vai formar uma mistura homogênea. É sempre isso.
Sempre quando a gente tiver duas ou mais substâncias insolúveis em água, quer dizer que as substâncias são solúveis entre si. Ou seja, se eu pegar a substância A substância B, a D e a E e misturar, todas elas vão formar uma fase só, vão formar uma mistura homogênea, porque elas são insolúveis em água. Agora, se eu pegar a C, que é solúvel em água, com a B, que é insolúvel em água, então eu vou formar uma mistura heterogênea, porque elas possuem solubilidades diferentes. Como elas se dissolvem é diferente. Então, a letra B está certa, porque ele fala misturar a B com a D, a temperatura ambiente, forma-se uma mistura homogênea. Tá certo, porque ambos são insolúveis em água, então eles vão conseguir se misturar. Letra C. A substância mais volátil à temperatura ambiente é a mais volátil. Mais volátil quer dizer que é a substância que passa com facilidade para o estado gasoso. Ai, quase que eu errei aqui. Passa com facilidade para o estado gasoso. E como é que eu sei quando é estado... Não posso falar e escrever ao mesmo tempo. E quando é que eu sei que a substância passa com facilidade para o estado gasoso? Lembrando que a temperatura de ebulição é quando passa do estado líquido para o gasoso. Então, aquela que passa com facilidade para o estado gasoso vai ser aquela que vai ter a menor temperatura de ebulição. Quando eu olho as temperaturas de ebulição, a substância A tem 200 graus Celsius, a B 15 graus Celsius, a C 60 graus Celsius, a D menos 188 graus Celsius e a E 95 graus Celsius, aquela que possui o menor valor é a D. Então, a D é a substância mais volátil e não a letra A. Então, a C está incorreta. Agora eu vou explicar as outras. Letra D. Se misturarmos as substâncias mistura, a gente olha para a solubilidade. A é insolúvel em água. C. A C é solúvel em água. E mais, água. Aí eu só vou olhar a densidade para eu fazer o desenho corretamente, porque se essa daqui é insolúvel em água, quer dizer que ela não vai se misturar na água e nem vai se misturar na C. Mas a C vai se misturar na água, então vai formar uma fase só. E aqui a A é outra fase. Aí eu olho a densidade. A densidade da A é 2 gramas por centímetro cúbico. E a densidade da C é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Como a A é mais densa, quer dizer que ela vai ficar no fundo do recipiente. Então, eu vou ter a situação aqui. A A no fundo do recipiente e a C, como é solúvel em água, eu vou ter C mais água. Ou seja, eu tenho um sistema com duas fases. Eu tenho um sistema difásico. Tá certo. Aqui também a B é certo. Agora vamos para a última. A E. O processo mais adequado para separarmos uma substância C, que a gente já viu que é solúvel em água, com água. Então, se a C é solúvel em água e você mistura com a água, quer dizer que eu vou ter C aqui mais água, vai ser uma mistura homogênea.
Agora eu tenho dois tipos de separação de mistura homogênea, ou a destilação simples ou a destilação fracionada. Para a destilação simples, C tem que estar no estado físico sólido. E para ser destilação fracionada, C tem que estar no estado físico líquido. Então, eu vou verificar o estado físico de C na temperatura de 20 graus Celsius. Aí eu vou olhar aqui, ó, temperatura de fusão é menos 30, temperatura de ebulição é 60. 20, aqui é sólido, líquido e gasoso, né? Fusão é quando passa do sólido para o líquido, ebulição do líquido para o gasoso e antes da fusão eu tenho sólido, entre a fusão e a ebulição eu tenho líquido e depois da ebulição eu tenho gasoso. 20 é um número menor do que menos 30? Não, porque qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. 20 é um número entre menos 30 e 60? Sim. Então quer dizer que C é líquido à temperatura ambiente. Então, se C é líquido à temperatura ambiente, a gente tem uma mistura homogênea de líquido, a água, o estado físico dela, 20 graus Celsius, também é líquido. Então, mistura homogênea, líquido mais líquido, a separação é destilação fracionada. E aqui está escrito destilação simples, está errado. É destilação fracionada, tá? Então, a E também está errada.